Boa tarde, amigos do blog do Almaré em Dias. Boa tarde àqueles de perto, boa tarde àqueles de longe. Estamos aqui mais uma vez com o podcast do povo para ouvir pessoas da sociedade, políticos, empresários, cidadãos e responder, perguntar a eles para eles responder as perguntas que vêm do povo, que vêm de você através de nossas redes sociais. E nessa terceira edição nós convidamos uma pessoa muito querida aqui da cidade, conhecida e minha amiga, né? Convidamos a vice-prefeita da cidade, Eliane Guedes. Hoje a entrevistada é ela é assistente social e política e vice-prefeita da cidade. Eliane, eu não sei como é que ela gostaria de ser chamada, se você gostaria de ser chamada por Eliane de Edinho ou Eliane Guedes. Olá, gente. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite, Josivan. E quanto ao nome Eliane Guedes ou Eliane de Edinho, todos me conhecem, então fica à vontade para falar, para me chamar conforme você se sinta mais à vontade. A nossa alegria é tão grande em ver ela aqui, em ter aceitado o nosso convite, mas eu queria deixar bem claro que a vinda da Eliane de Edinho aqui foi unanimidade nos grupos do WhatsApp, pedindo para convidar ela. Teve pessoas que passou até para o privado dela, para o meu privado, e graças a Deus ela está aqui para responder nossas perguntas. Eliane, além de ser assistente social formada, ela é vice-prefeita, foi vereadora por 2 mandatos. E Eliane, eu gostaria de saber como é que nasceu a sua vocação para a política, pelo fato de você ser do lado frágil, né, o lado feminino, como diz a história, né? Essa história de que a mulher é o lado fraco, isso já caiu por terra há muito tempo, viu, Josué? Mas enfim, a política ela veio de forma muito natural. Sim. Né? Eu estudei, me formei, me especializei em saúde pública e eu sempre gostei dessa coisa do cuidado, de lidar com as pessoas, de conviver entre as pessoas. E num dado momento, sim, quando o meu alicerce político, né, que é meu marido, Edinho, ele precisou de mim e, como sempre atuávamos juntos, então naquele momento foi propício para que eu fosse uma candidata a vereadora e que deu muito certo, né? Graças a Deus fomos para 2 mandatos e hoje estou vice-prefeita dessa cidade, na qual tenho muito orgulho. O interessante quando você fala em Edinho, Eliane, é que todos sabem que Edinho é esposo da atual vice-prefeita da cidade, Eliane. Ele foi vereador, hoje é atual secretário de transporte. E eu vejo muita gente, às vezes, nos eventos, chamar Eliane de Edinho, Eliane Guedes, mas também vejo pessoas chamadas de Leoa. Por que as pessoas chamam você de Leoa, Eliane? Leoa por causa do leão, né? Por causa de Edinho, por causa do trabalho que ele fez na época quando ele esteve vereador. Ele foi vereador por 3 mandatos. A princípio ele era o Zorro. Sim. Ele sempre gostou de usar uns chapéus, né? Sim. E no primeiro mandato dele, 2005 a 2008, ele usava muito um chapéu preto. Sim. Então apelidaram de Zorro pela forma como ele trabalhava e lutava pelo povo de Guamaré. Logo depois ele deixou o preto de lado e foi usando uma cor mais clarinha, e pela forma como ele lidava, aquela jeito forte, marcante, sim, na fala dele na casa, ficou conhecido como Leão. Sim. Por isso que eu adquiri o Leoa, por ser esposa dele. Interessante, gente, que no reino animal todo mundo conhece que quem manda no leão é a leoa, né? Isso aí é fato, não podemos negar. Mas, Eliane, assim, eu queria fazer uma pergunta um pouco ousada. Na vida pública, política e decisiva de Edinho, que é conhecido como Leão, quem manda é a leoa? Na verdade, a leoa manda lá, no reino animal. Não, eu não mando nele. A gente sempre conversa, a gente tem uma relação baseada de muita confiança e união. Né? Eu acho que é por isso que a gente está aí há mais de 30 anos juntos, né? E não é fácil nos tempos de hoje você ter uma convivência tão duradoura. Sim, legal.
O interessante, Eliane, que essa sua atual gestão de vice-prefeita me recorda que você foi vereadora por 2 mandatos, não é isso? Você foi de 2017, eu notei aqui, foi de 2017 a 2020, e você foi de 2021, que terminaria agora em 2024. Isso. Só que no meio desse mandato, gente, ela foi convidada. Fui convocada. Convocada, convidada, né? É uma coisa. Convocada é outra. Foi convocada para fazer parte na chapa numa eleição suplementar. Isso. Com o prefeito Arthur. Ou seja, você estava numa cadeira sua, dada pelo povo, e você foi convocada para fazer parte dessa chapa. Eliane, você sabia do risco que você estava correndo. Você sabia que você poderia ficar sem sua cadeira. Era uma decisão muito, muito pensada. A pergunta que eu faço é o seguinte: você deixou a Câmara, foi para uma disputa de eleição suplementar, você ganhou, sabendo do risco que corria de perder. Você sente algum arrependimento? Na vida... Ou saudade da Câmara? Não, saudades eu sinto. Muitas saudades. E já a questão de perder a cadeira, não. Eu ganhei uma outra, né? O povo me colocou no pódio mais uma vez e meu nome sempre, graças a Deus, foi muito bem aceito. E eu topei o desafio. Sim. E estou aqui todos os dias trabalhando para ser melhor sempre, né? E não decepcionar o meu povo, embora a gente saiba que nunca é 100%, ninguém é unanimidade. Mas a senhora sabia do risco que estava durante risco. Todo o tempo? Sabia. Você passou esse sentimento de risco ao seu grupo? Passei, inclusive isso foi conversado várias vezes, porque eu não queria, mas eu trabalho muito no coletivo, né? E se naquele momento o meu grupo estava precisando de mim, então eu me desprendi, né? Porque eu entendo que servo, ele tem que obedecer. Sim. E isso eu não estava obedecendo naquele momento, não era tão somente ao grupo político, mas também o chamado do povo, porque eu recebia mensagens no meu Instagram, eu recebia no WhatsApp, eu via nos grupos de WhatsApp as pessoas: Eliane, a gente quer você, Eliane, a gente quer você. Então isso também me impulsionou, porque a gente antes tem que ouvir a voz de Deus e principalmente a voz do povo. Além dessas mensagens que você recebia através do seu WhatsApp, do Instagram, as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que a gente confia, que a gente bota o nosso ombro, você fez consulta a essas pessoas para tomar essa decisão? Fiz consulta a essas pessoas. Você teve esse apoio? Tive. Elas não, a princípio não queriam. Sim. Né? Mas me apoiavam na minha decisão. Sim. E isso me deixou muita vontade para decidir. Mas há algum arrependimento por essa decisão? Não, por causa dos desafios que a gente supera. Sim. A gente supera, a gente passa por cima, a gente vence. Eliane, nós estamos aqui a bater a porta com a eleição 2024. O que revela as redes sociais é que será uma eleição muito difícil, será uma campanha muito difícil. E batendo a porta, há muitas pessoas, inclusive eu recebi uma pergunta quando eu contei a um colega meu que ia lhe entrevistar, e ele me pediu para fazer essa pergunta: como ficará a sua situação em 2024? Hoje você é candidata hoje você é a atual prefeita, a vice-prefeita do município, certo? E a eleição está batendo a porta. Como você vê seu futuro para as eleições de 2024? Josvan, eu estou à disposição do povo e também estou à disposição do meu grupo político. Eu gostaria, sim, de permanecer como vice-prefeita, mas isso não depende de você? Não depende só de mim. Sim. Então, eu estando com cargo eletivo ou não, eu estarei sim no mundo político. Sim. Porque eu tenho meu esposo e ele pretende sim ser candidato a vereador e nós vamos trabalhar para recuperar essa cadeira, então eu vou estar ao lado dele e está tudo certo. Agora os blogs, né, da cidade, da região, e o seu próprio esposo Edinho, ele já anunciou que poderá ser candidato a vereador, né, nas eleições de 2024. Com a possibilidade, eu estou fazendo aqui matemática, certo? Com a possibilidade de provavelmente o grupo político não lhe dê a oportunidade de ser candidato como vice-prefeito, colocar outra pessoa. E
abrir espaço para que Edinho seja candidato a vereador, certo? Abrir espaço para candidato. Como é que fica Eliane Guedes? Ou seja, você sai da vida pública? Não, eu vou estar ao lado dele. E eu vou continuar trabalhando ao lado do povo. Eu tenho minha profissão, na qual eu amo, né? Eu gosto, e principalmente na área da saúde, como eu já disse aqui antes. E eu vou permanecer ao lado do povo e ao lado do meu marido. Quando ela fala na área da saúde, gente, é porque ela é assistente social. E eu acompanhei já a Eliane trabalhando como assistente social, aquela pessoa realmente dedicada. Não é porque ela seja minha amiga, não, ela é realmente um profissional dedicado. E quando eu perguntei se você saía da vida pública, Eliane, que as pessoas estão sentindo uma falta tão grande de você naquela Câmara, aquela mulher guerreira, entendeu? Faz falta, as pessoas falam, olha, não existe coisa melhor, gente, do que a voz do povo. O povo, quando sente, o povo tira de dentro aquele sentimento. E as pessoas têm sentido isso, sua falta na Câmara. Você não sente saudade da Câmara, Eliane? Sinto muita saudade da tribuna, eu sinto muita saudade das discussões, né, que eu me deixava ser usada, digamos assim, Sim. pelo povo, porque eu era um instrumento de voz para eles, né? E uma das coisas que me prendia, que me segurava para que eu não viesse serviço era isso. Porque eu gosto desse contato, eu gosto das discussões, eu gostava de quebrar a cabeça para planejar um projeto de lei, para planejar um requerimento, ouvir o que o povo estava querendo, qual a necessidade deles, né? E isso hoje eu sinto falta, mas nós vamos passar por isso. O tempo voa, o tempo voa, o tempo passa. Voa e o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas muito rápido. Eliane, quase por pouco, bateu na trave que Guamaré ia ter agora só apenas 9 vereadores na próxima legislatura. Né? O IBGE revelou uma queda significativa de habitantes e por pouco Guamaré não ia ficar para 2025 somente com 9 vereadores. Hoje nós temos 11 vereadores. Ou seja, as redes sociais, por que eu insisto nas redes sociais? Que é o ponto forte hoje, são as redes sociais. As redes sociais revelam um descontentamento do povo com a Câmara, com o trabalho dos vereadores, cada um fazendo sua crítica, né? Enfim, eu quero saber da senhora, como vice-prefeita, como é que a senhora vê a Câmara hoje, o trabalho dos vereadores? Na verdade, nós temos dos 11, e voltando um pouco para essa lei, né, que aumentou a quantidade, eu fiz parte né, dessa mudança também, e fui totalmente a favor, porque seriam mais 2 para falar pelo povo de Guamaré. Guamaré cresceu, embora os números digam o contrário, mas nós que estamos aqui convivemos, a gente sabe também, principalmente, da população flutuante que nós temos no município e também por aquela população ali do Marizeiro, dos assentamentos que cortam Baixa do Meio, que infelizmente territorialmente pertencem a Macau. Sim. Então isso saiu da gente, Sim. mas nós continuamos atendendo. Então, sabendo disso também, na época, nós trabalhamos para que viesse a aumentar mais 2 vagas, né, na vereança, exatamente para que a voz do povo pudesse ser mais ouvida. E nós aumentamos, entraram 5 novos, se eu não me engano, né? 5 novos vereadores. E o que eu acredito como ex-vereadora, como o período que eu passei lá, como povo, porque eu também sou povo, eu também sou sujeito de direito, que esses 5, eles precisam criar mais intimidade, talvez, junto ao regimento interno daquela casa legislativa. Ele é a Bíblia, ele é a Bíblia dos vereadores. Então, se eles seguirem aquilo ali direitinho, eles vão conseguir, sim, fazer um bom trabalho. Eu sou consultada por alguns, né? O que a senhora acha? Me oriente. Enfim, e isso eu me sinto feliz e honrada por isso, porque essas pessoas têm confiança em mim. E eu acredito que o julgamento final vai ser da população. Quando a senhora diz que os vereadores precisam ler mais as escrituras, né? Que é a Bíblia, o regimento interno, o regimento interno da Câmara. Eu queria fazer uma pergunta mais incisiva dentro da que eu fiz. A senhora se referiu apenas a 5 vereadores. Eu me referi a 5 porque são 5 novatos. Sim. Os outros já estão há mais tempo e conseguem dominar melhor. Pronto, se fosse fazer um resumo
um resumo assim, como a senhora poderia dizer, o trabalho da Câmara hoje é convincente ao povo ou precisa melhorar alguma coisa? Não, eu acho que tudo na vida tem que melhorar. Sim. Tudo na vida, não, nada é 100%. Tudo tem que melhorar. Mas nós também não podemos trazer essa responsabilidade pra gente. Então, Sim. essa responsabilidade vai ser do povo que vai julgá-los. O povo coloca... E o povo tira. O poder é totalmente deles. Totalmente. Ótimo. Gostei da resposta, até eu gostei. Mas, Eliane, em 2018, eu me recordo aqui que houve uma turbulência em Guamaré. Isso. Quem é que estava no E meio? eu estava nesse Você meio. estava lá? Sério? Estava nesse meio. Ela estava lá, viu, gente? Pois é, mas já que você estava lá nessa turbulência, o que foi interessante é que nessa turbulência você foi por meio de funil. Fui. Você assumiu, Eliane, Assumi. a presidência da Câmara. Assumi de forma totalmente inesperada. Na época que Diva assumiu a prefeitura. Isso, porque o prefeito na época foi afastado e demos posse ao presidente da Câmara para que ele fosse para a prefeitura. Sim. E ele nos disse, não, com calma, amanhã a gente faz isso. É, No outro dia de manhã, a gente já teve que dar posse à presidente, que já era presidente, que ela ia para a prefeitura de novo. E eu, como fazia parte da mesa diretora, primeira secretária, assumi a presidência da Câmara de forma assim que inesperada. foi uma bomba que explodiu no meu colo, literalmente. Eu imagino, viu como foi. Mas, Eliane, me diz uma coisa, mulher. Nesse período eu acompanhei sua luta, entendeu? Dia a dia, todo evento eu estava lá. Acompanhei como imprensa local e percebi uma verdadeira turbulência. E assim, vi você se multiplicar por 10 pessoas. Uma mulher no meio de uma horma de homens, no meio de uma horma de leões, como diz, né? Ferozes. E o que trouxe essa experiência para você, essa turbulência política vivida como presidente da Câmara? Se apegar ainda mais a Deus. Por todas as pressões que eu passei, eu entendi que se não fosse Deus ali, eu não teria conseguido. Eu, por várias vezes, tinha decisões que eu tinha que fazer, que eu tinha que tomar, e eu entrava no banheiro da sala da presidência, né, que eu precisei sair do meu gabinete e fui da presidência, porque a gente precisava dar posse a um outro vereador. Sim. E ele ia para o meu lugar. E eu entrava nesse banheiro e dizia, Senhor, eu não sei como agir. Eu preciso que o Senhor me dê a tua direção. E de forma muito clara, muito nítida, chegava um anjo ou outro e me ajudava e me orientava naquele momento. Eu fui acusada de muitas coisas. Imagino. Muitas coisas, inclusive vandalismo, né? Enfim, muitas vezes eu fui ao Ministério Público conversar com a promotora. Você buscou ajuda do Ministério Público? Busquei ajuda. Algumas vezes eles me chamavam até lá, porque houve muitas denúncias. Sim. Outras vezes eu mesma entrava em contato e ia conversar com a promotora, não me recordo o nome dela agora. Mas sempre fui muito bem acolhida. Não era Isabel, não, era outra. Sim. Fui muito bem acolhida por ela na época, me ajudou muito. Sim. Me orientou em algumas coisas, embora não fosse esse o papel do Ministério Público, né? Que o papel dele é nos fiscalizar. Exato. Né? Mas ela entendeu naquela época a sensibilidade da situação e me ajudou muito. E o bom disso, Josivan, é que apesar de todas as acusações que nós sofremos, algum tempo depois, eu acho que isso foi 18, não lembro, 2018. Acho que 21, se eu não me engano, acho que foi 21, quando a gente já estava reeleita, já estava novamente na Câmara. Sim. Eu recebi uma notificação do Ministério Público, o oficial de justiça bateu na minha porta, para me trazer um documento de que, por falta de provas, aquele processo havia sido arquivado. E aquilo para mim foi muito top. É um alívio, né? Embora eu dentro de mim tivesse paz, porque eu sabia que nenhuma daquelas acusações, inclusive, Josivan, até de caçar o meu mandato, eu fui acusada na Câmara. Sério? E os próprios vereadores, olha, eu entrei com requerimento, você vai ser eu, beleza, vamos, você não vai botar, vou botar, e coloquei em pauta, para que aquele requerimento na mesa, né, ele fosse julgado, analisado. Enfim, tudo isso a gente passou, mas eu passei de cabeça erguida,
sabe? Sabendo que era uma turbulência muito grande, mas eu entendo que depois da tempestade vem a bonança, né? E nesse momento, só uma pausa dentro da sua resposta. Nesse momento que você se sentiu passando por essa turbulência, eu acho que no seu coração você contava com alguns vereadores ali que pudessem segurar na sua mão e soltaram. Soltaram. Isso lhe traz uma grande experiência política, não? Isso, com certeza. Na hora que você esperava que segurasse, soltaram sua mão. Soltaram minha mão. Havia um interesse político naquele momento, né? Havia um interesse político maior. Eu sou muito sincero, eu percebi, gente, naquele momento, Eliane, sozinha. Foi isso. Eu não sei onde foi que você encontrou forças de conduzir. Realmente eu não sei. Deus. Mas dentro dessa minha afirmação, Eliane, você foi vereadora por um mandato. No segundo mandato você passou por essa turbulência. Não, no primeiro. No primeiro mandato. Perdão. No primeiro mandato você passou por essa turbulência. Isso. Aí eu lhe pergunto, durante sua vida pública, diante de tudo que você passou, em algum momento você pensou em desistir? Já. Sério? Já. Pensei em desistir. Jogar a toalha mesmo? Quem nunca pensou em desistir? Mas eu entendi também que quando a gente estiver num momento de pressão, numa situação de dificuldade e turbulência, a gente precisa parar, sair um pouco do ambiente para tentar pensar, raciocinar. E isso tem me feito assim, é um segredo, tá? Isso tem me ajudado muito. Tô na pressão, saia. Vá pensar um pouco, vá orar, vá conversar com Deus, porque eu sempre digo, costumo dizer muito às minhas filhas, Deus, Ele é o único que nos ouve, escuta, responde, não nos julga e ainda não conta nada para ninguém. Sim. Do que nós conversamos com Ele. Então eu aprendi isso. Sim. Né, de ter Deus mesmo como meu amigo, como meu parceiro. Sim. E a gente vai superando dia a dia, porque a vida é isso mesmo. Legal. Eliane, você é vice-prefeita de Guamaré. Estou vice-prefeita. Estou vice-prefeita, né? Está administrando como vice-prefeita. A minha pergunta é, há muitas cidades do Rio Grande do Norte que não tem gabinete da vice-prefeitura. Guamaré, ele tem um gabinete da vice-prefeitura. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo qual é o seu papel como vice-prefeita. Funciona? Nós temos um gabinete, nós temos pessoas preparadas no nosso gabinete, embora eu não esteja lá todos os dias. Sim. Né, porque a vida de vice-prefeito não é só estar trancado dentro de uma sala. É visitar, é procurar ir nas escolas, nos Sim. hospitais, ver como é que está o atendimento ao nosso povo, às nossas crianças, nossos alunos. É uma forma de ajudar com que o governo ande de forma justa, né? E a gente tem feito isso, sem contar que nós vivemos em Guamaré, nós moramos em Guamaré, nossa vida é em Guamaré. Eu faço a minha feira do mês em Guamaré, eu faço o meu cabelo, eu faço a minha unha. Legal. Eu compro minhas coisas, minhas roupas, eu compro no meu município. Eu convivo com o povo de Guamaré, porque eu não tenho como representá-los se eu não viver a vivência deles. Sim. Todos os dias, sentir na pele a dificuldade. Então, não tem sido difícil não, Josimar. Não é fácil, mas também não é impossível. Mas, e assim, principalmente quando você faz com amor. Certo. O seu papel que a senhora desempenhava como vereadora, a senhora acredita que desempenha como vice-prefeita hoje? O papel do vereador é de cobrar, é de fiscalizar. E o papel do executivo é fazer acontecer. Sim. Então, o meu papel quanto vice-prefeita é sim de estar no meio do povo, de estar ouvindo eles e de tentar minimizar a problemática deles. Então, o gabinete da vice-prefeita funciona? Funciona sim. As pessoas que estão lá lhe ajudam também? As pessoas que estão lá me ajudam. Sim. Se eu perguntasse a senhora administra Guamaré hoje junto com o prefeito Arthur Teixeira. Se eu perguntasse hoje a senhora, durante esses 2 anos de mandato, uns 2 ou 3 pontos positivos e uns 2 ou 3 pontos negativos, a senhora diria para o nosso público? O ponto positivo, a segurança. Certo. Nós temos uma segurança de qualidade no Guamaré. Isso é verdade. Né? Isso. Inclusive num período bem difícil que enfrentamos aí, acho que ano passado, se eu não me engano, né, que
enfim, se tomou providência de forma muito antecipada para evitar que acontecesse, porque estava acontecendo nos municípios do estado, né? Então, Guamaré, ela se supera na segurança. Outro ponto positivo que nós temos saúde. Sim. Né? Embora com dificuldades, mas nós temos à frente um gestor que é de Guamaré, que é comprometido, que conhece as pessoas da cidade. Mas qual o nome desse gestor? Fabrício. Sim, o secretário. Fabrício, né? o secretário. Sim, certo. Ele é comprometido, ele é de Guamaré e ele sabe dizer um sim, sabe dizer um não e explicar por que ele está dando um não. Quer dizer que a senhora está dizendo que ele é um secretário presente? Ele é presente. Sim. Ele é presente. E, inclusive, eu estou dizendo isso aqui, mas eu já disse isso a ele algumas vezes. Torci muito por ele. Sim. Né? Ele também esteve na parte da assistência, também fez um bom trabalho na parte da assistência. Outro ponto positivo também que a gente pode ressaltar aqui é nós temos também uma assistência social que atua. Sim. Né? Ainda temos pessoas que precisam desse incentivo do governo municipal para ter Você está se referindo à secretária Marisa, né? Isso. Né? A gestão em si, ela tem feito um bom trabalho. Através da assistência social. Através da assistência social. Porque Sim. a gente vê o trabalho, a escuta, o dia a dia, embora não consigamos nunca ser 100%, Sim. eu vou dizer isso aqui. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Outro ponto muito positivo também, que eu já estou fugindo, né? Era 3, eu já estou indo para o outro. Não, mas eu quero que você diga mais. Para o quarto. Que foi implantado agora em novembro o ensino integral. Sim. Né? Isso é um sonho. Nas escolas? Isso é um sonho antigo. Sim. Qual foi a escola que implantou? Implantou as escolas de Lagoa Seca, né? O Monsenhor, todas as escolas da zona rural, né? Que é o Daci Ribeiro, é quem gerencia, cuida, né? Quem cuida de todas essas escolas que são do ensino infantil. Sim. Então, essas mães, elas deixam seus filhos de maneira despreocupada. Por quê? Porque tem profissionais competentes, né, compromissados, que dão amor e o principal, Josivan, eles estão sendo bem assistidos na educação em si, no cuidado, na escrita, mas também na questão da alimentação. Sim. Então, antes, nossas mães, elas não conseguiam sair para trabalhar, porque às vezes não tinha por que deixar os seus filhos. E hoje a gente já pode oferecer isso, então isso é um ponto muito positivo. Isso de fato está funcionando hoje. Está funcionando hoje, foi implantado agora. Eu como blogueiro posso ir conferir lá. Pode conferir. Sim, então pode conferir. Inclusive, se você me convidar no dia que você for, eu vou com você. Rapaz, que companhia boa. Eu faço questão de ir com você mesmo. Mas, assim, de tanta coisa boa que a senhora falou, uns 4 pontos, eu queria que a senhora apontasse algo, vou dizer algo negativo, mas algo que pode melhorar, um ponto negativo do governo que possa melhorar. A senhora podia relatar alguns? Alguma coisa que pode melhorar. Como eu disse, tudo precisa. A senhora recebe no seu WhatsApp, a senhora disse isso na entrevista, muita reivindicação do povo. Recebo. A gente pode melhorar ainda muito. Sim. Na saúde. A senhora elogiou. Eu falei os pontos super positivos que nós temos. Nós temos um gestor comprometido. Certo. Mas tem algo que Mas a gente desejar. precisa, sim, algumas coisas na saúde, a gente precisa se organizar. Né? Dar uma melhor qualidade para os usuários do serviço. A gente precisa dessa melhora, sim, porque eu acho que tem sido a maior reclamação. Embora, Josivan, a gente saiba, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui bem claro. Eu, Eliane, na minha casa, na minha família, nós não fazemos uso do serviço de educação, mas nós fazemos uso do serviço de saúde. Sim. Então, talvez por isso as reclamações maiores sejam da saúde, porque todo mundo em 100% faz uso do serviço de saúde do município de Guamaré, inclusive a população flutuante, inclusive tantas outras cidades que têm pactuações com o município que são assistidas por Guamaré. Sim. Então eu acho que a gente pode melhorar sim ainda mais. Ou seja, a saúde não está perfeita, não, ela precisa não está melhorar. Perfeita. Se a gente olhar pelo índice da saúde, ela deu está num índice muito alto, entendeu? Assim, muito distante daquele que teve um dia. Então, quando a senhora se refere a isso, se refere também ao índice
que Isso. precisa ser alcançado. Está sendo mostrado, né? Mas é um trabalho de formiguinha e que eu acredito que nós vamos sim conseguir mudar essa história aí. Certo. Porque nós fazemos um bom trabalho, sim, mas a gente pode melhorar. A senhora poderia relacionar mais algum ponto que a prefeitura pode... Um ponto negativo da prefeitura? Um ponto negativo. A gente precisa ouvir mais. Ouvir as pessoas? Ouvir o povo. Mas quando você diz a gente precisa ouvir, você está se referindo à vice-prefeita, ao prefeito, aos secretários? A gente ao governo. Quanto gestores públicos. Eu, o prefeito, os secretários, os auxiliares dos secretários. Nós precisamos ouvir mais e respeitar a opinião. Às vezes eu entendo, né, que nós temos um dia a dia muito corrido, não temos o problema só do trabalho, também temos problemas em casa e às vezes a gente leva isso para o setor do trabalho. E quando alguém nos procura com alguma demanda, né, porque infelizmente às vezes a gente é abordado de maneira um pouco agressiva. E a gente precisa ter um jogo de cintura para saber lidar com aquela situação. Mas a gente precisa entender, compreender, se colocar no lado do outro, daquele que veio reclamar, para tentar entender e tentar ajudar mais essas pessoas. A senhora acha que alguns secretários ou os secretários do governo não têm ouvido o povo? Na verdade, os secretários ele também não tem como estar só dentro do setor da secretaria. Eles precisam estar em toda a comunidade. Mas os seus assessores é quem fazem mais essa escuta. Certo. Né? Então, não existe ninguém perfeito. Nós temos problemas. Mas, vice-prefeita, em uma sessão na Câmara, não é eu que estou dizendo, foi um vereador que disse que um dos secretários do governo, como secretário de tributação, ele não dá expediente. Ou seja, ele só vem de uma ou duas vezes na secretaria quando vem. Entendeu? Então como é que um cidadão desse pode ouvir o povo, receber o povo? O vereador ele tem respaldo legal para ele falar. Certo. Ele tem autonomia para reclamar, para questionar, para fazer o que ele quiser. Eu não posso lhe confirmar isso, Josivan, porque eu não tenho contato com este secretário que foi citado, né? Então eu não posso lhe confirmar. Mas se existe isso, ele precisa sim mudar. Eu estou dando aqui um exemplo, né? Sim, eu estou entendendo. Mas nós temos sim excelentes secretários no nosso município. Pessoas que realmente fazem o trabalho com afinco. Eu lembro que quando a senhora era vereadora, a senhora andava muito na assistência social. E eu sei que não era atrás de benefícios, assim, diretamente para o povo. Eu lembro que uma vez a senhora falou que a secretaria lá precisava agilizar mais as coisas junto ao povo. Não é isso? A senhora andou muito para fazer isso na assistência social? Sempre. Ou eu ia à secretaria ou a secretária ia ao nosso encontro no gabinete, né? Mas eu entendo, Josivan, que tudo existe uma burocracia, né? Tudo existe um limite e a gente não pode ultrapassar esse limite. Mas é isso onde eu digo que a gente precisa ouvir e saber respeitar e conversar com essas pessoas e, como eu disse de Fabrício, né? Que ele sabe dizer um sim, sabe dizer um não e por que ele está dando um não. Eu não vou assim, eu sou até suspeito de falar de Fabrício, mas é uma pessoa boa, de coração bom e é uma pessoa que atende de fato o povo. Isso aí a gente não podemos negar, né? É uma pessoa dedicada. Ele não pode ser perfeito, mas pelo menos ele se esforça para isso, né? Ele se esforça para atender sua demanda. Então assim, eu acho que é 18 ou 19 secretários, eu não sei, nesse quesito o Fabrício nos deixa um exemplo de prestação de serviço ao seu povo. Isso aí é fato. E isso eu digo todos os dias. Fabrício, ele é de Guamaré. Ele conhece as pessoas da cidade. Ele sabe quem é quem. E isso é muito importante. É uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande. Para quem é de Guamaré e para quem... Eu não estou aqui dizendo que quem não é de Guamaré não pode ter oportunidade em Guamaré de jeito nenhum. Muito pelo contrário, nós temos exemplo de pessoas aqui que não nasceram em Guamaré, mas que vieram, que adotaram Guamaré como sua, e as pessoas de Guamaré também como seus, e as tratam com respeito. Né? Eu não estou aqui de forma alguma
dizendo que quem não é de fora não tem esse direito, não. Mas é diferente quando você é da gema. Sim, é bem diferente, gente. E assim, eu tô rindo porque essa semana foi muito discutida essa questão do secretário, sabe, Eliane? O de fora, os de casa, quando você afirma ou reafirma essa pessoa de Fabrício, é que ele nos dá um exemplo até para quem é de fora, né? De não chegar na terça e ir embora da quarta, ou chegar na terça e ir embora na quinta, ou às vezes nem vir. E não levar Diego ou outros vereadores a discutir na Câmara uma coisa deselegante, isso, né? Até exatamente. deselegante. Porque eu acho que o secretário tem que ser um exemplo para a sua equipe. Assim como você é um exemplo para o gabinete da vice-prefeito, assim como Arthur é um exemplo para a cidade, assim como eu sou um exemplo para a minha família, enfim. A gente tem que ser um exemplo para os comandados, né? Isso, exatamente. E assim é que se anda. Mas enfim, Eliane, todos nós sabemos que as vice-prefeituras, prefeito e vice-prefeito, eles quando ganham, se abraçam, se cumprimentam e estão dispostos a ajudar juntos o município que o povo elegeu, né? Nós estamos há 2 anos, se não faz a memória, e graças a Deus vocês estão firmes e fortes, mas a maioria do prefeito e do vice, eles se rompem. O namoro político, eles acaba o acasalamento, como diz o ditado, né, político. Como é que anda de fato sua relação com o prefeito? Josivan, eu acho que o que acontece também com a questão dos rompimentos, muito se dá pela falta de respeito. Sim. Mútuo. Não só na questão da governabilidade em geral do município, porque o poder da caneta é dado ao chefe do executivo, ao prefeito, não ao vice. O vice, o papel dele é de auxiliar. Então eu acho que o que acontece muito isso, de rompimento, é isso, essa falta de respeito, Sim. essa falta de interação, né? Mas o seu relacionamento de vice-prefeito e ele como prefeito, anda bem? Arthur, ele é um prefeito, ele é uma pessoa assim, que sempre foi muito reservado. Sim. Né? Desde sempre, a história da gente até parece um pouco, Sim. porque ele não queria, né, Sim. se candidatar a prefeito e eu não queria E ser você candidata a também não vice. queria. Porque eu acho que nunca esteve nos planos dele, como também nunca esteve nos meus. Mas no momento que dissemos o sim, a gente entendeu da responsabilidade e a gente tem que seguir. Então, Arthur tem a vida dele, ele administra Guamaré, que não é uma cidade fácil de se governar, por tudo e principalmente pelo orçamento, né? Porque as pessoas só veem na maioria o que entra, mas não vê a responsabilidade com os gastos que se tem. Nós somos uma cidade, graças a Deus, que tem cuidado do seu povo dentro das suas limitações, mas tem cuidado da saúde, da educação, da assistência. Então isso é uma coisa que precisa ser vista também. E Arthur tem a vida dele, eu tenho a minha, e sempre que preciso se conversar, acontece. Sim. Se eu fosse perguntar a você, na verdade, se você poderia relacionar um ponto positivo de Arthur, 1 ou 2 pontos, e 1 ou 2 pontos negativos você dizia para mim, como nosso público? Gente, negativo, positivo. Ah, meu Deus, peraí. Positivo. Arthur, ele é centrado. Sim. Ele é tranquilo. Legal. Já o ponto negativo de Arthur, será que eu tenho capacidade de dizer isso, de apontar o dedo para Arthur? Não sei te dizer. Talvez esse mesmo jeito de centrado dele, tranquilo, talvez isso seja... Deixa eu fazer uma pergunta mais direta. O que Arthur precisa melhorar como prefeito, como gestor? Eu queria que Arthur, mas um querer meu, né, particular, Sim, eu sim. queria que ele ouvisse mais O o povo? povo. Ele não ouve o povo? Não é que ele não ouça, Sim, não foi isso que eu quis dizer, sim, mas eu queria que ele fosse mais povão, sim.
que eu sei que é natural dele não ser assim, eu não é nem um ponto negativo, porque é uma particularidade. Sim. Né? Mas eu queria que ele ouvisse mais. Ele é mais técnico, né? Ele é mais técnico, pronto, agora você falou, ele é mais técnico. E eu acho que quando a gente está numa maneira como ele se encontra, né, prefeito de uma cidade como Guamaré, cheia de tantos problemas, ouvir se faz extremamente importante, porque você consegue encontrar outros caminhos. Você consegue ter norte. Poxa, eu estava pensando assim, mas tudo bem, a gente pode fazer assim. Tipo isso. Eu não posso nem lhe dizer que seja um ponto negativo de Arthur, né? Porque é o jeito dele, o particular dele. Mas eu acho que seria isso. Legal. Eliane, das eleições de 2021 para cá, até hoje, o que foi que mudou na sua vida? O que prometeram, cumpriram? O que você cresceu de 2021 aqui, como eu digo, com espaço para você agir o seu trabalho como vice-prefeita? Josivan, eu acho que o espaço para agir não seria a palavra. Sim. Né? Porque acho que no momento que me convocaram para essa missão, o espaço já estava posto. Sim. Né? De fato, eu estou vice-prefeita de Guamaré. E onde eu estiver, até 31 de dezembro de 2024, eu vou ser vice-prefeita dessa cidade. E eu tenho procurado desempenhar o meu papel da forma mais inteligente possível. Legal. A campanha passada, Eliane, o slogan foi Esperança Renovada. Isso. Como eu disse que foi uma esperança renovada, porque nós tínhamos na chapa majoritária 2 pessoas muito bem aceitas. Sim, lógico. Né? Não podemos negar. Arthur, ele tem um histórico familiar, político muito bom. O avô dele foi um bom, excelente prefeito, seu França. E o pai, né? O pai dele mudou a história de Guamaré. Né? Quem não lembra de Auricélio Teixeira, né? Resgatando a cidadania. Eu não esqueço disso nunca. Eu vivi ativamente aquilo ali. Então, e teve os tios dele também, né? Teve Hélio, teve Eudes, que também foram bons gestores. Então, Arthur, ele foi muito bem aceito. Eliane vinha de uma história de política da Câmara, né? Muito ativa, mulher, na qual se surpreenderam. Ela não, no início, ela não ganha, ela não pode ser candidata, aí ela ganhou, mas ela não assume, aí ela assume, mas ela não vai, enfim. Então, nós surpreendemos, né? E isso também foi muito bom, uma aceitação muito boa da chapa majoritária naquele momento. Não, naquele momento foi perfeito, né? E assim, as ruas demonstraram isso, as urnas demonstraram isso. As urnas demonstraram. Mas quando eu me refiro, Eliane, sobre a esperança renovada, como é que você vê como vice-prefeita e como possível candidata a vereadora ou a vice-prefeita de novo, a esperança do povo para 2024? A esperança, ela precisa ser renovada todos os dias, Josvan. Todos os dias. A gente acorda com uma notícia ruim, mas a gente respira, entrega na mão de Deus, segue e acredita que aquilo vai passar. Sim. Então, eu acredito sim, que teremos dias muito melhores. Tá certo. Vamos aguardar, né? Que o povo é quem decide, né? O povo não pode nunca deixar de perder as esperanças de dias melhores em hipótese alguma, né? Eliane, como vocês sabem, na última sexta-feira a cidade de Guamaré ela foi sacudida, né? Como diz aquela música, sacode, né? Foi sacudida com a presença da governadora do estado, Fátima Bezerra. Eu até ia para o evento, né? Mas eu tinha um compromisso em Natal e eu precisei ir para esse compromisso. Mas eu acompanhei pelas redes sociais, certo? Ela fazendo mais uma promessa, assinando um termo, inclusive eu vi pelos vídeos que a senhora estava lá, assinando um termo, do termo de convênio, né, por construção da RN 401. Por que eu estou dizendo isso, vice-prefeita? Porque há 12 anos que eu falo nessa estrada RN 401. Já participei, eu acho que de umas 5 ou 6 reuniões em gabinete de governador, Robson Faria, Rosalba, Fátima, enfim, e Fátima na gestão de, eu vou falar bem recentemente, na gestão do prefeito
prefeito Adriano, do prefeito Eudes, do prefeito Arthur e agora Arthur de novo. É muita promessa que não tem concretizado, entendeu? Ela tem falado muito e não tem se concretizado. E está servindo de chacota nas redes sociais. Não só de chacota para ela, como de chacota para quem está perto dela, repostando aquilo que ela está dizendo que não está cumprindo. A minha pergunta é direta, vice-prefeito. A senhora acredita na governadora Fátima? Eu acho que a gente não, como foi dito aí, as esperanças elas precisam se renovar, né? Eu não acredito, Josivan, de verdade, que Fátima viria do Guamaré, né? Foi tão bem recebida, Sim. tão bem acolhida. Inclusive pela senhora, né? Inclusive por mim, né? E ela simplesmente não fazer a coisa acontecer. Sim. Essa é uma luta antiga, de muitos anos, é anos que o povo de Guamaré vem sofrendo com isso. Né? Como você citou aí vários ex-prefeitos, eu acho que o que mais acreditou foi Arthur. Sim. Quem mais acreditou foi ele. E por que não dizer que ele acreditou sozinho? Enfim, mas eu acho que por ele ter acreditado tanto nela, né, que eu preciso acreditar nele também, né, porque é uma coisa que contagia, né? Então eu acredito que vai acontecer. Alguma coisa precisa acontecer também para que o povo comece a acreditar de fato em alguns políticos, né? Porque infelizmente nós somos uma classe que estamos bem desacreditadas, Sim. né? Então esse tipo de coisa, esse trabalho de Arthur, de acreditar, de insistir, de perseverar, né? Precisa também sim que nós sejamos contagiados por esse esforço dele, por essa certeza, por esse crédito que ele deu à governadora Fátima, né? E que isso venha acontecer, de fato. Eu estou contagiada pela credibilidade que ele está tendo nela. Ou seja, a senhora está dando mais um voto de confiança, como todo mundo. Isso. Estou dando, porque a gente não tem o que fazer. A gente só tem que acreditar mesmo. Mas inclusive, numa das palavras dela que eu ouvi, né? O que ela prometeu para segunda-feira já não cumpriu, para essa semana já não cumpriu. Eu não Mas sei. eu acho que é o trâmite. Eu não sei. Eu acredito que seja o trâmite. Acho que as coisas estarram muito na burocracia. Né? Agora sobre o prefeito Arthur, eu quero chamar a atenção, assim, eu não sou muito de puxar saco de político não, sabe, Adriano? Sou de puxar saco de político não. Mas tem que dar a César o que é de César, entendeu? Se existe um gestor que bateu a porta várias vezes, se existe um gestor que demonstrou vontade e demonstra vontade de acertar, este chama-se Arthur. Gosto de Arthur de graça como pessoa, entendeu? Porque ele é uma pessoa que quer ver acontecer as coisas. E eu acho que ele, como muitos que têm esperança, acredita que isso vai acontecer. Quando eu fiz essa pergunta à senhora, eu fiz porque eu vi a senhora lá, entendeu? E a sua opinião para o nosso público é importante, né? De ver essa história acontecer há muitos anos, desde que a senhora entrou na política, seu marido entrou na política, e vem essa luta por essa estrada. Isso mesmo. Né? E essa estrada merece ser feita porque Guamaré, em 2 eleições, deu uma votação expressiva à governadora. Né? E como eu disse, o prefeito Arthur, o atual prefeito Arthur, ele tem sido incansável para que as coisas aconteçam. Não podemos negar. Então, assim como a senhora está afirmando, a senhora sabe muito bem que Guamaré, na verdade, Fátima, a governadora Fátima, tem uma dívida com Guamaré. Tem uma dívida com Guamaré e ela é consciente disso, né? E grande, né? E vale ressaltar também, que a gente falou aqui só dos ex-prefeitos, mas a gente precisa falar também da vereança. Sim. Né? Porque vários vereadores bateram a porta dela. Verdade. Né? Inclusive eu, no meu primeiro mandato, também estive com ela algumas vezes, também solicitando que a gente saísse um pouco disso, porque era uma forma de gerar emprego e renda também. Sim. Né? Não só para o nosso povo, mas para o estado de forma geral. Sim. E com essa estrada, que também a gente precisa parabenizar Arthur, agradecer Arthur, porque ele conseguiu tapar os buracos aí literalmente. Ele foi tapando, que era para tentar minimizar o problema. Se não tivesse feito isso, estava pior. Isso. A gente não tem um helicóptero, um avião, né, para chegar a Guamaré. Então, assim, o sofrimento imenso. Mas
Nós perdemos também vidas, né? Muitas. De pessoas queridas, Muitas. também devido à forma como era a RN João Pedro Filho. Sim. E eu acredito sim que vai dar certo. Que bom. Que já deu certo. Vamos ter fé, né, gente? Vamos ter esperança. Vamos. Faz muitos anos que essa Vamos promessa sim, vamos sim. vem se atropelando, mas vamos unir as mãos e ter fé que as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Eliane, eu gosto muito de entrar na vida pessoal das pessoas nesse podcast. E eu queria fazer aqui um quiz com você. Mas queria que você fosse bem direta, viu? Socorro, Jesus. Não vai se assustar com minhas perguntas, não. Porque eu te pergunto e você responde. Eliane Guedes, uma frase. Uma frase. Deus é conosco. Você Gosto muito de repetir isso. Você é uma mulher de fé? Né? Eu sou de fé. Você ora a Deus? Todos os dias. Aliás, para eu vir para cá, eu pedi permissão de Deus. Para vir, pedir para que Ele viesse comigo. Porque nós sem Deus não somos nada, né? Você nem imaginava as perguntas que eu ia fazer? Não. Eu não imaginava. Não tinha nem ideia. Não, eu sabia que seria alguma coisa relativa à política local, né? Mas enfim, a gente está aqui de forma muito transparente. Eu percebo que você é uma pessoa muito religiosa. Então o que viesse não é nem religioso. Eu não sou uma pessoa religiosa. Inclusive, eu não deixo de ir à minha igreja quarta e domingo. São 2 dias que eu não abro mão. Quarta à noite e domingo de manhã. Sim. E eu estava na praia, lanchando com o marido, né? Uma turma, minhas filhas. Aí tocou uma música animada e eu comecei a... Ei, irmã, presta atenção. Não confunda. Eu não sou uma pessoa religiosa. Sim. O povo de Deus é um povo feliz. Sim. E eu sou feliz, sim. Então, eu só entendi que eu preciso colocar Deus em tudo que eu for fazer na minha vida. Por que, Josuan? Porque esse mundo político, principalmente, ele é cheio de ciladas. Sim. Você, às vezes, é rodeado de pessoas que estão do teu lado quando você tem alguma coisa para oferecer. E quando você não tem, essas pessoas se afastam de você. É os amigos do poder? Isso. Então... Ou os amigos da caneta? E quando eu faço algo por alguém, também no meio político, quando eu converso com meus colegas, quando eu converso com os colegas ex-vereadores, né, meus ex-colegas de bancada, quando eu converso com alguém do meio político que eu tento ajudar de alguma maneira, se aquela pessoa estiver usando de má fé comigo, ela vai se ver com Deus. Sim. Porque a Bíblia fala que tudo que nós formos fazer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. E é Ele que nos dá a recompensa. Então, se alguém quiser me prejudicar... Eliane, você é o tipo de pessoa que perdoa, mas não esquece? Sou. Sim. Mas eu perdoo mesmo. Sim. Porque eu entendo que a mágoa... Mas você não esquece? Não. Sim. Porque a mágoa, ela só faz mal sempre. Sim. E eu não quero ir pro inferno por causa de ninguém, não. A gente já rala tanto aqui nessa terra. E quando morrer, ir pro inferno, vou não, querido, vou não. Vou trabalhar para ir pro céu. Vamos continuar com o nosso quiz, então. Eliane, um amor. Minha família é a minha base, né, de tudo. Sim. Minhas filhas, meu marido, meus netos, né, que embora eu tenha uma carinha de menina, mas eu já tenho 3 netos. Sim. A minha mãe é a minha amiga, né? Ela que sempre me escuta, ela sempre me dá os melhores conselhos, ela ora comigo, então são os meus amores. Legal. Você é uma pessoa realmente família, né? Dá para perceber isso. Você tem sonhos? Tenho. Tem algum sonho que você ainda não alcançou? Eu queria, Josuan, que acabasse a desigualdade social. Nós somos todos iguais. Independente de qualquer coisa, de carro, de salários, nós somos seres humanos. Você se revolta assim? Me chateio, me entristeço, mas eu também não posso fazer muito, né? A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades, mas eu queria que a desigualdade social acabasse. Embora a gente saiba que é quase impossível. É verdade. Você sente saudade de alguém? Eu sinto saudade da minha avó. Sua avó? A mãe da minha mãe. Sério? Porque... Ela já se foi? Já. Minha avó faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Eu era... Sim. Mas eu lembro demais de tudo que nós vivemos. Eu sou filha
de uma mulher hoje também assistente social, mas na época ela não tinha profissão, ela era uma pessoa que trabalhava para dar de comer a 2 filhos dentro de uma capital, porque eu não sou nascida em Guamaré. Sim. Eu sou nascida em Natal. Sim. Né? Meu pai é de lá. A minha mãe conheceu meu pai, enfim, eu tinha 5 anos de idade, meu irmão tinha 3 quando eles se separaram. E nós fomos morar na casa da minha avó, que era ela o arrimo de família. E ela ajudou a minha mãe naquele tempo a cuidar de mim e do meu irmão. E ela nos criou para sermos pessoas fortes. Eu lembro que ela gostava muito de fazer caco. Sim. Amassar o feijão Sim. com farinha e botar na boca da gente. Comer. Muito isso aí. É bom demais, né? É. Isso no dia que tinha. No dia que tinha pra comer. Sim. Ela gostava muito de plantar, tinha muita fruta no quintal dela, banana, coco, pinha. Eu lembro de cada lugar. Tinha mastruz, tinha capim-santo, goiaba. Então esses momentos... banana. Então assim, eu sinto saudade. Eu sinto saudade Esses dela, realmente porque ela me ajudou, junto com minha mãe, a ser hoje uma adulta forte. Sim. Sem cheia de mimimi. Então a pessoa que você é hoje, você Isso. deve parte à sua avó. Devo a minha avó. Que bom. Clotilde, que é irmã de Arnaud, né? Sim. Que o Arnaud é meu tio, é. Sim. E eu nas minhas férias, eu tava aqui na casa do tio Arnaud, quebrando a bicicleta das meninas dele, né? Na época, quando eu vinha passar férias aqui. Legal. Eliane, cite pra gente, eu não vou perguntar a nível nacional, eu vou perguntar a nível municipal. Uma injustiça social. Uma injustiça? Algo que lhe incomoda aqui no município e que precisa melhorar? Uma injustiça? Eu acho que eu já disse isso aqui desde o início. Ouvir mais a população. Entender a voz deles, entender o anseio deles. É isso, a gente precisa aprender a se colocar no lugar dessas pessoas. Como você mesmo disse, que você, inclusive, realmente não tem cara de que nem é vó, com todo respeito. E você já é vó de 3? De 3. De 3, né? Vó de 3, foi vereadora por 2 mandatos, tem um marido que é secretário de transporte, né? Hoje é vice-prefeita do município. E assim, você não para, você mora, compra aqui, como você mesmo afirmou. Isso. É uma Minha pessoa, vida é aqui. Sua vida de fato é aqui, bem diferente de outras pessoas, mas sua vida é aqui. Enfim, Eliane, como é que você consegue, você é uma pessoa tão requisitada, tão visitada, manter a sua vida familiar com sua vida profissional? Como é que você consegue equilibrar? Eu acho que tudo depende de você ter tranquilidade. Inclusive minhas filhas dizem assim, mãe, acho que a senhora vai pro céu. Ah, que bom, né? Porque elas dizem que eu sou muito passiva, tranquila. Não, eu sou uma pessoa que pondera as coisas. Sim. E se tiver de brigar, a gente vai brigar, mas na hora certa. Mas a gente precisa ter tranquilidade para tudo nessa vida. Então eu acho que isso é que me ajuda a conciliar o meu dia louco. Porque eu tenho que me desdobrar entre a mulher política, a mãe, a esposa, a avó, a dona de casa, aquela que faz comida. Meu amigo, graças a Deus, meu marido não me conquistou. Quer dizer, eu não conquistei pela cozinha. Porque na cozinha eu sou aquela pessoa que senta para conversar com quem vai cozinhar. Eu sou boa para comer. Sim. De comida. Mas eu não sou boa de comida, de fazer a comida. Mas eu acho que é isso, é você ter tranquilidade para conseguir administrar o dia a dia. Isso tudo ainda dá atenção ao povo, né? E uma coisa, Josivan, que eu tenho certeza que as pessoas sentem em mim. Sim. Eu não sou uma pessoa forçada, certo? Se eu sou, eu sou. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu não tô bem, as pessoas percebem que eu não estou bem. E chegam para mim, Leandro, o que você tem? Não, tô bem. Tá acontecendo alguma coisa. Mas eu gosto de estar no meio. Eu sinto o prazer de estar no meio do sente povo. Feliz, né? Eu me sinto feliz. Esse calor humano, assim, é muito importante. E eu não estou dizendo isso hoje porque eu estou vice-prefeita de Guamaré, não.
É porque é uma coisa que veio de mim mesmo, assim, eu gosto. Esse cargo nunca subiu para sua cabeça? Não, porque Não tem vaidade. tudo é passageiro, tudo passa. Foi uma necessidade do momento, vamos servir, se eu não vou, vamos. Enfim, eu tô para servir. Se o povo quiser que a Eliane que vai servir de novo, a Eliane vai de novo. O povo quer a Eliane na Câmara, a Eliane vai para a Câmara. Eu tô aqui porque eu sou servo, então o povo é que manda, então tem que ser do jeito que o povo quer. É eles, o poder é deles. Verdade. Eliane, se eu pegasse ali, aqui atrás dos bastidores, ali tem um espelho de 1,70 m. 1,55 m, por favor. 1,55 m. Eu sou pequenininha. Mas vamos lá, 1,60 m para ficar mais alto. E eu pedisse para você olhar para o espelho, o que é que você diria para a Eliane de ontem, para a Eliane de hoje? Como você cresceu. Ou melhor, isso. A de ontem para a de hoje. Isso. Como você cresceu. Como você amadureceu. Porque eu sempre fui uma pessoa... Você passou por muita coisa na vida? Já passei por situações muito difíceis desde a minha infância. Sim. Né? Com brigas com meus pais, a falta do alimento. Sim. Né? Cresci e vim morar em Guamaré. Eu já tinha 11, 12 anos quando eu vim morar de fato aqui, né? E passei por dias difíceis também com minha mãe, meu irmão. E casei logo depois, conheci Edinho. Na verdade, Sim. ele colocou o olho em mim e começou a pegar no meu pé. Sim. E aconteceu, eu não queria. Sim. Não queria Edinho, não. Mas enfim, insistiu, deu certo. Hoje nós estamos 30 anos de casados, já passamos por momentos muito difíceis. No relacionamento, no casamento. O povo de Guamaré sabe que conhece a nossa história. Mas superar. Mas superamos mais de 30 anos já de convivência e eu acho que a gente está vivendo o nosso melhor momento. Sabe? Já temos, nossas filhas já são adultas, já tem a vida delas, já tem os filhos delas, já cuida dos filhos delas. Então assim, hoje a nossa vida é praticamente mais eu e ele. A gente está mais aproveitando a vida, então... Agora, Eliane, se tratando da política, o que é que você diria? Porque ontem você era vereadora, hoje você é vice-prefeito, nós estamos com a eleição aí batendo as portas. O que é que você diria para a Eliane visando o futuro? Prossiga. Forte, cabeça erguida. Cabeça erguida. Deus é contigo e a gente vai ganhar mais uma. Você consegue ver muitos desafios? Muitos, grandiosos. Tem dias que eu me sinto como num mar revolto, um mar brabo, aquela onda forte querendo me derrubar e você se segurando para não cair. Mas a gente passa, a gente vence. A sua situação política e a de Edinho, vocês irão decidir em 2024? Iremos decidir em 2024. Sim, tá certo. Nós nunca contamos com ajudas. Sim. Né? Sempre fui vocês que decidem. Eu, ele. Hoje minhas filhas, né, que já Sim. são adultas e assim, tem um peso muito forte nas nossas decisões. E a gente vai avaliar e ver o que é melhor pra gente no futuro e tomar uma decisão consciente. Legal. Gente, nós conversamos aqui com Eliane Guedes, vice-prefeita da cidade, ex-vereadora, assistente social, minha amiga, e assim, foi um papo muito legal. Ela agora vai se despedir de vocês. Eu quero agradecer ao público de perto, ao público de longe e a Eliane. Eliane, obrigado pelo convite, viu, de ter nos aceitado. Eu vou convidar você mais vezes. Voltaremos. Quando eu vi sinais aí do seu futuro, eu vou lhe passar um WhatsApp convidando novamente para lhe ouvir e fazer perguntas que o povo quer saber. Eliane, pode se despedir do nosso público. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de que as pessoas possam ouvir, né, o que a gente pensa, Isso. o que a gente pretende de futuro. Sempre quando veio o desafio de sair da Câmara e ir para o Executivo, sair do Sim. Legislativo para o Executivo, isso muito me foi posto. Eliane, você não vai ter mais o direito à voz, Sim. né, à fala. Mas eu sempre disse que eu tenho as redes sociais. Elas Sim. são minhas amigas, são minhas amigas, né? Então, eu também me faço ser ouvida nas redes sociais.
E esse podcast também é um caminho. Então eu agradeço também pela oportunidade. Eu estou à disposição sempre do povo de Guamaré, na medida do possível, dentro das minhas possibilidades. Eu estou à disposição para ajudar, para tentar minimizar a problemática, né? Porque o político é isso. Nós somos empregados do povo e não o contrário. É eles que pagam o nosso salário. Então eu estou aqui para servir. Eu não posso aceitar ser desrespeitada. Sim. Mas para ouvir eu estou sempre à disposição para ajudar, nem que seja nós vamos com a palavra amiga. Legal. Mas estou à disposição sempre. Tá bom. Legal. Gente, acabamos de ouvir a nossa vice-prefeita Eliane Guedes. Quero agradecer novamente e quero dizer aos amigos que na próxima semana teremos outra entrevista aqui no podcast do Povo e iremos convidar o atual prefeito ou os ex-prefeitos para conversar com a gente, tá bom? Então fiquem todos com Deus, os de perto e de longe, e até a próxima, se Deus quiser.